Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Papo de Bolsa. Eu sou Bea Aguilar, analista de investimentos CNPI, e hoje eu vou falar, a pedido de vocês, sobre as mudanças na política de preços de Petrobras e os impactos que isso pode ter nos dividendos da companhia e também em outras empresas na nossa bolsa de valores. Então eu já faço convite para vocês me acompanharem até o final do vídeo. Se ao final vocês gostarem, não esqueçam de deixar o like para eu entender que esse conteúdo realmente está sendo relevante para vocês e, claro, que atende a demanda que vocês estão me enviando. E para quem é novo ou nova por aqui, considerem se inscrever aqui no canal, tem conteúdo novo toda semana e são sempre todos muito bem-vindos. Bom, o que nós tivemos então agora no início dessa semana, gente, foi em comunicado ao mercado a Petrobras anunciando que deixará de utilizar o PPI, que é a paridade de preço de importação, na precificação, na política de preços, então, dos combustíveis e dos seus produtos. Isso quer dizer que ela deixará de olhar para os preços internacionais para a sua precificação. E por que isso? Ao longo desses últimos anos, o que nós tivemos foi pandemia, crise entre Rússia e Ucrânia e vários outros eventos que jogaram o barril de petróleo para cima. Inclusive, nós tivemos também o real se desvalorizando frente ao dólar. E como a Petrobras, então, desde 2017, no governo Temer, utilizava o PPI, nós tivemos, então, os combustíveis ficando muito mais caros. Então, quando você ia abastecer lá na bomba do posto, tinha lugar que combustível estava 7, estava 8 reais, ou sei lá, até mesmo mais do que isso. E é claro que os governos, eles sempre tentam conter esses preços, porque isso impacta, óbvio, nos índices de inflação, direta ou indiretamente, e claro que na própria popularidade desses governos. O governo passado, ele tentou fazer a redução do preço dos combustíveis através da isenção de alguns impostos, porque basicamente 35% do preço dos combustíveis é composto ali por impostos. Só que o que acontece? Tivemos essa troca de governo, o atual governo ele é muito mais gastão, então ele não pode abrir mão de impostos, então ele está voltando a cobrar esses impostos dos combustíveis. E aí a contrapartida deles é justamente tentar mexer nessa política de preços, que ao meu ver não é novidade para ninguém, eles estavam falando sobre tudo isso desde o ano passado nas eleições e até mesmo por isso que eu acho que o mercado ele não foi pego de surpresa. O mercado, quando recebeu essa notícia, chegou inclusive a valorizar as ações de Petrobras em mais de 3%. E, ao meu ver, foi porque o mercado esperava já essa mudança na política de preços, mas esperava algo muito mais radical do que efetivamente foi apresentado. Então, basicamente, o que foi apresentado é o seguinte, né? Eles colocam o PPI de escanteio e eles trazem, então, assim, eu vou dizer que são duas falas aí meio vagas, porque eu assisti a coletiva de imprensa do Jean Paul Prats, que é o atual presidente da Petrobras, e ele disse o seguinte, então, que a Petrobras ela vai poder negociar a preços mais amigáveis, dependendo ali das distribuidoras, dos fornecedores, da região do país. Ou seja, uma Vibra, uma Ultrapar, por exemplo, poderão, dependendo do volume que negociam ali com Petrobras, negociar a preços mais amigáveis. Então, essas empresas, por exemplo, que são empresas que estão aqui na nossa Bolsa de Valores, nós já entendemos que com essas mudanças, talvez seja até interessante para elas e favoreçam essas empresas. O caso de Vibra até tem algo mais específico, porque o atual governo e nessa atual gestão de Petrobras já falaram que eles têm a intenção aí de talvez recomprar a Vibra. Então ela teria talvez mais isso aí no radar como gatilho para as ações. Mas, em linhas gerais, esses são os impactos nessas empresas e isso foi o que foi anunciado na coletiva de imprensa. Outra coisa que foi anunciada em coletiva de imprensa é que com essa nova política de preços, então a Petrobras ela vai levar em consideração o valor marginal da companhia. E isso é importante porque, segundo Jean Paul Prats, eles não poderão negociar abaixo do preço de custo de Petrobras. E isso era um fantasma que o mercado estava muito de olho, porque no passado, no governo Dilma, isso foi feito. Porque nós tínhamos a inflação explodindo. E aí, no governo Dilma, para eles tentarem conter um pouco esses índices de inflação, eles, na base da canetada mesmo e na pressão ali política, fizeram com que Petrobras negociasse abaixo do seu preço de custo, e muitos estimam que os prejuízos por conta dessas medidas chegaram a mais de 100 bilhões
de reais. Então, quando a gente tem uma estatal, por exemplo, que dá prejuízo, nós não podemos cair na falácia de que estatal não foi feita para dar lucro, porque uma estatal com prejuízo, todo mundo paga a conta, até mesmo você que não é investidor de Petrobras. Porque quando você tem o governo sendo um dos sócios, ele recebe, inclusive, boa parte, se não a maior parte dos dividendos da companhia. E esses dividendos, eles podem ser utilizados para fazer investimentos em área de educação, de segurança, saúde, o que for. Só que quando você tem uma estatal que tem prejuízo, o governo não pode contar com esses recursos. Então, no final das contas, alguém acaba pagando o pato e geralmente é a ponta mais fraca, que é o contribuinte. Então, não se iludam com essa falácia de que estatal não foi feita para dar lucro, porque se ela vier a dar prejuízo, vai sobrar para você pagar essa conta. De qualquer maneira, utilizar o valor marginal da Petrobras acabou afastando, então, como eu disse, um pouco esse fantasma de que ela poderia talvez negociar abaixo do seu preço de custo. Isso eles falaram que não vão fazer, mas claro que temos que acompanhar de perto se efetivamente eles vão cumprir tudo isso que eles estão falando nesse momento. Mas, de qualquer maneira, o mercado respondeu bem, porque, ao meu ver, eles esperavam algo muito mais radical. Também tem a própria questão dos dividendos, né, que ela anunciou os dividendos com o resultado do primeiro trimestre de 2023, que sim, devem seguir gordinhos, mas eu já vou falar na sequência para vocês as expectativas para os próximos anos. Então, o mercado ele segue refletindo tudo isso, né? Agora, quem que pode ser impactado, talvez negativamente, em relação a essa política de preços, tá? E aqui eu já faço um convite. Eu tô trazendo essa análise, mas os analistas da Levante também fizeram um relatório trazendo o ponto de vista deles e as perspectivas para os dividendos. A minha análise tem algumas pequenas divergências da deles, mas é interessante que vocês leiam no relatório que eu estou disponibilizando gratuitamente para vocês aqui no link na descrição, porque uma análise acaba complementando a outra, tá? Mas o ponto é, né? Então, quem que pode acabar sendo prejudicado ou quais são os pontos de atenção que nós temos que ter nesse momento? Eu estava lendo uma entrevista do Sindicato dos Caminhoneiros e eles têm o receio que, com essa nova política de preços, então tenha o risco de desabastecimento. Hoje, nós aqui no Brasil não somos autossuficientes em diesel, por exemplo. Então, nós temos que importar parte dos insumos. E o que aconteceria, talvez, se uma Petrobras negociasse a preços muito abaixo ou não tão interessantes para as empresas que importam esses combustíveis, então elas poderiam talvez não importar esses insumos e ter esse desabastecimento. Ao mesmo tempo, quando você entende que, apesar da Petrobras nadar de braçada no setor, porque ela não tem o monopólio, mas ela tem a maior fatia do setor, então, se ela pratica preços muito abaixo, porque ela conta então com toda essa questão do dedo do governo ali dentro e tudo mais, então outras empresas que talvez não consigam bater de frente com uma Petrobras nessa questão de concorrência, e concorrência é sempre muito importante de ser fomentado no Brasil, mas eu vejo essa medida indo na contramão disso, mas a concorrência ela pode pensar assim, olha, talvez não valha a pena eu simplesmente vender combustíveis aqui dentro porque não consigo competir com os preços de Petrobras, vou tentar vender para fora e aí isso também poderia trazer um desabastecimento aqui no país. É claro que isso é só uma preocupação, não é o que está acontecendo, não sabemos se isso vai acontecer, mas é algo para ficar no radar. Um outro ponto que tem que ficar no radar é justamente a indústria de etanol. Então, é claro que a Petrobras agora ela vai trabalhar com margens muito mais apertadas para os seus combustíveis, consequentemente o preço lá na bomba do posto de combustível, ele pode ser reduzido ao longo do tempo, e aí a indústria de etanol, que até então poderia ser muito melhor fomentada aqui no Brasil, ela mais uma vez pode ser estrangulada, porque a gente sempre tem que fazer aquela continha se vale a pena ir para o lado, por exemplo, de gasolina ou de etanol e por aí vai. É importante ressaltar, inclusive, eu estou falando dessa questão do preço dos combustíveis, que junto com essa medida, a Petrobras ela também anunciou um corte nos combustíveis, né? E aí, esse corte não tem a ver ainda com a medida, porque a medida ela passa a valer a partir de agora. Esse corte, ele tem a ver com barril de petróleo caindo e o próprio dólar caindo também, o que faz com que, claro, a Petrobras tenha que reajustar até então esses preços para ficar até mais compatível com o preço lá fora, mas a partir de agora ela também não vai precisar seguir isso. Mas esse reajuste, né, esse corte nos combustíveis e preço do gás tem muito mais a ver com essa queda do barril de petróleo e do dólar do que efetivamente com essa nova medida.
Para os novos reajustes, aí sim a gente vai acompanhar. E, inclusive, em relação a esses reajustes, o Jean Paul Prats, ele trouxe, inclusive, que eles terão um espaçamento maior nesses reajustes, porque a volatilidade, muitas vezes até dos insumos da Petrobras, porque como eu trouxe para vocês, nós não somos autossuficientes e ela também tem um custo em dólar, parte do seu custo em dólar, então a volatilidade dos custos da Petrobras poderiam ser sentidos ali num curto prazo, mas eles vão segurar um tempo maior para fazer os reajustes lá na ponta final. Então isso foi outra coisa que ele acabou trazendo, mas que no ano passado isso já estava em parte sendo feito. Até 2021, 2020, a gente tinha quase que um reajuste quinzenal nos combustíveis, e aí do ano passado para cá, então eles começaram a espaçar um pouco mais, até mesmo para segurar um pouco toda essa volatilidade que os preços internacionais estavam trazendo para os combustíveis aqui. Mas beleza, gente, dito tudo isso, é bastante coisa, né, em relação ao tema. Agora eu quero falar da questão dos dividendos, né? Então, o pessoal da Levante deixou no relatório aqui embaixo a opinião dele sobre os dividendos, e vou aqui dar os meus pitacos em relação ao que pode acontecer. Então, vamos lá. A Petrobras, em 2021, distribuiu quase 20% de dividend yield, em 2022 chegou a 68% e no acumulado agora desses últimos 12 meses está em 64%. E é óbvio, e isso não é de hoje, eu já falo tem bastante tempo, que esses dividendos acima de 50%, de 60%, eles não seriam sustentáveis ao longo prazo. Por quê? Boa parte desses dividendos tem sim referência a um lucro maior da Petrobras por conta do barril do petróleo mais alto e do dólar mais caro, mas também porque ela vendeu diversos ativos que ela não considerava mais estratégicos, entrou muito dinheiro em caixa e ela fez essa distribuição com os acionistas. Ela não tem mais tantos ativos assim para vender e a própria atual gestão já disse que eles não vão ficar vendendo ativos como a gestão passada. Então, esses não recorrentes que estavam acontecendo, eles já estão cessando por aqui. Um outro ponto em relação a isso é o seguinte, né? Ela chegou a ter mais de 100% de payout por conta desses não recorrentes. E o que o Jean Paul Prats ele trouxe, então, nesse momento, é que eles devem reduzir esse payout, vão respeitar a lei das SAs com aquele mínimo dos 25% e poder distribuir algo ali um pouquinho a mais. Só que ele não deixou claro o que seria esse pouquinho a mais, então o que eu decidi fazer foi pegar o histórico de payout da Petrobras e entender como que funcionava, então, por exemplo, lá no governo da Dilma, no governo Lula e tal, e o payout, como a gente pode ver, ele ficava ali na casa dos 35%, 40%, então se nós estimarmos que o payout de Petrobras, que chegou a bater 100%, pode cair para 35%, 40%, esses dividendos, com certeza, eles vão minguar bastante em relação ao que estava sendo distribuído nesses últimos anos. É bem verdade que nesse primeiro trimestre de 2023, eles já anunciaram dividendos que serão pagos em duas parcelas, uma em agosto e também uma em setembro, e esses dividendos eles já representam aí quase 8% em relação ao preço atual da ação. Então as estimativas para 2023 é que sim, ela deve continuar com bons dividendos, mas talvez aí entre 15 e 20%, por exemplo, porque o payout ele vai ser muito menor e essa nova política de preços já passa a valer a partir de agora e as margens da companhia devem ser reduzidas, mas o que nós temos que ficar mais de olho ainda é a partir, por exemplo, de 2024. Então, basicamente, em 2024, a gente espera que o lucro da Petrobras já esteja muito menor do que hoje, que as margens estarão mais apertadas, e aí esse payout ele já esteja talvez aí normalizado para a ideia da atual gestão, entre 35% e 40%, trazendo talvez as estimativas para uns dividendos ali entre 5%, 8%, 9%, que era o que nós tínhamos também no passado. Então, não são, óbvio, dividendos ruins, mas assim, ó, muito longe do que os investidores ficaram acostumados ao longo desses últimos 3, 4 anos, tá? Claro que muitos investidores sabiam que isso não seria duradouro, mas é importante trazer essa perspectiva dos dividendos, porque tem que colocar na conta o quanto você espera de receber de dividendos de uma ação com o risco que ela acaba trazendo. E, ao meu ver,
Petrobras, por ter o dedo do governo e ser uma empresa que serve muito como barganha política e capital político, então ela tem uma volatilidade muito maior, por exemplo, do que Banco do Brasil. Qualquer fala de algum governante, ela pode cair 5, 10, 15%, como já tivemos alguns dias, e também subir bastante. Então, para quem investe em ações como Petrobras, precisa, a partir de agora, já fazer essa projeção dos dividendos e considerar que sim, podem ter muitos mandos e desmandos que trazem muita volatilidade para a empresa. Então precisa também ter um certo estômago para aguentar tudo isso, beleza? Bom, pessoal, acho que esses eram os principais pontos que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje. Podem deixar os comentários e a opinião de vocês concordando ou não com as coisas que eu trouxe aqui, ou até complementando com outros comentários, mas também faço convite para vocês realmente olharem a análise que o pessoal da Levante trouxe, porque isso complementa ainda mais os estudos, principalmente se você tem Petrobras e quer entender o que pode esperar dela daqui para frente, beleza? Bom, eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.